O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs e que nos acompanham pelas redes sociais. A primeira leitura de hoje, em Atos dos Apóstolos, fala de um momento de uma crisezinha na igreja. Falta de gente. Desde o início, faltava pessoas para proclamar o Evangelho. As viúvas, que não eram judias, estavam reclamando que não estavam bem assistidas. E não tinha bispos, padres, né, os apóstolos de bispos suficientes. Então, decidiram escolher diáconos que servissem à igreja. Hoje nós estamos voltando aos primeiros tempos, cada vez menos padres, cada vez menos pessoas engajadas, né? O jovenzinho hoje, a afetividade às vezes doente, qualquer coisinha, rabo de saia já é suficiente para deixar a vocação sacerdotal. Um beijinho, né? As bitoquinhas desses meninos de 15, 16, 17 anos. Não tem noção nenhuma do que seja a vocação sacerdotal. Algo extraordinário que ultrapassa até o meu conhecimento. Nem eu sei direito a grandeza que é participar da Cristo cabeça. Não é? Um reborréia, pecador, comedor de piqui, que levanta um pão e desce Deus. Como é que eu vou entender algo como isso? Cada santa missa, o vinho se torna o sangue de Cristo. E mesmo assim, por quê? Por vários motivos. Primeiro, ter filhos hoje é cada vez mais um peso, não é? Quando tem 2 filhos, todo mundo já pergunta se vai laquear, se vai fazer vasectomia, que é tudo pecado grave, né? Doa quem doer. Grave. Ou usa algum método para nunca mais ter filho, porque 2 já é demais. Tendo poucos filhos, transferem todos os anseios humanos e caprichos para os filhos. Ele vai tomar conta da fazendinha, né? Enquanto você vai para o inferninho. Enquanto a mamãe vai para o inferninho, o papai vai para o inferninho, você fica tomando conta das empresas. Mas educar os filhos para responder à vocação, necas e pitibiribas. O importante é você tomar conta dos 3 do papai. O médico quer que o filhozinho seja médico, para continuar a clínicazinha. E o médicozinho também vai para o inferninho, porque nunca ensinou os filhos a fé. O maior papel dos pais é educar os filhos na fé. E a grande maioria esmagadora não o fazem. Não rezam juntos, não rezam. Na primeira Eucaristia, uma das maiores reclamações dos que fizeram é que os pais não levam os filhos à missa dominical.
Por causa da pescariazinha, da chacrinha que eu comprei, da fazendinha que eu tenho que tomar conta, e depois também todo mundo queimar no foguinho do inferninho e levar seu filhinho junto. Tá cheio de papaizinho e mamãezinha no inferno, querendo voltar para alertar o filho aquilo que não fez em vida. Deixa eu voltar lá, para meus filhos não virem para cá. Para quem acha que inferno é uma coisa que é rara, existe um livro, chama São Poucos os que se Salvam. São Leonardo de Porto Maurício. Lá tem um diácono do deserto que morreu e voltou. Deus permitiu que aparecesse ao seu bispo. No mesmo dia que o diácono morreu, São Bernardo morreu. E segundo ele, morreram naquele dia no mundo 33 mil pessoas. 2 foram para o céu direto, esse diácono e São Bernardo. 3 foram para o purgatório. 32.995 pessoas para o inferno. Repito, 32.995 pessoas para o inferno. Se brinca muito com a salvação, com as coisas de Deus, né? Quantos e quantos pais estão de mal de filhas que foram para o Carmelo ou para uma outra vocação mais radical? Não conversam com os filhos, né? Porque queria que a filhazinha, às vezes não tem filho, né? Tocasse o negocinho do papai, da mamãe. Esse monte de esterco que depois não vai servir para nada. Quando você estiver estropiado na cama, fedendo, cagado, mijado, para que vai servir? E depois que você morrer? Estamos vivendo uma crise. Por isso que cada vez mais não tem padres. Porque os meninos, qualquer coisinha, qualquer sentimentozinho, qualquer prazerzinho desse mundo é suficiente para abandonar algo extraordinário. Que requer sacrifício? Sim. Também o matrimônio requer sacrifício. Muito. Né? Então hoje vivemos uma crise, primeiro, de achar que ter filho é problemático. É um grave problema, né? Grave. Já calcula quanto que cada filho vai gastar na faculdade particular de medicina. Enquanto tem gente aí que ganha 2 salários mínimos e cuida de gente que foi abandonado. Além dos filhos, vai adotando gente abandonada assim do nada, como já aconteceu quando eu atendia como médico em São Luís. Uma senhorinha que cuidava dos netos, um casalzinho que usava droga de lado, deixou os meninos abandonados, ela pegou e adotou uns 2 de uma vez, ganhando 1 salário mínimo. E o promotor pediu para eu ir lá com ele, e eu perguntei para ela, mas como é que a senhora pega assim, só ganha um salário mínimo? E ela, com a cara bem assim, perplexa, ela diz, naquela época eu não era padre, né? Doutor, o senhor queria que eu deixasse os meninos morrendo? É assim? Não se preocupe, nunca faltou nada aqui em casa. É isso. Enquanto uns calculam para ter filho, cada roupinha de marca que vai usar, outros, de uma hora para outra, ganham um salário mínimo, pegam para adotar. É assim que depois vai ser julgado o povo avarento, que só pensa no seu prazer próprio. E depois, essa grande crise na família de não educar os filhos para a vocação que Deus quer. Eu nunca ouvi na vida, 8 anos de padre quase, um pai e uma mãe falando assim, eu rezo todos os dias com eles para que Deus mostre a eles a vocação, antes de decidirem qualquer coisa. Nunca. Nunca ouvi. Sim, raro. Algumas vezes, depois fala, não, padre, agora eu vou querer que meu filho vira padre. Mas nunca rezou antes. Aí já está lá na frente, né? O menino, qualquer balinha, qualquer chicletinho já é suficiente para tirar de uma vocação de Deus. Totalmente raso, não prepara. Outra coisa que os pais não têm é preparar os filhos para o fracasso, para a dor, para algo maior, de que a nossa vida tem sentido quando você dá saltos de amor grande, quando você renuncia muito pelo próximo,
como eu já disse anteriormente, fui criado como filho de papaizinho, eu por mim mesmo não estaria aqui. Ensinar que a graça supera a nossa miséria, né? Você já imaginou um pai e uma mãe dizendo: meu filho, quem te faz feliz é Deus, é o Espírito Santo que você recebeu no batismo. Diante da sua fraqueza, procure a graça. Ela vai te ajudar, meu filho. Quando o filho entrar em fracasso, papai e mamãe também fracassa. Isso é normal. O maior fracasso absoluto não é esse fracasso relativo deste mundo. O fracasso absoluto é você não dar a sua vida a Deus. Ofereça seu fracasso para Deus, porque só Ele é absoluto. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Pergunte o que Ele quer de você, meu filho, antes de decidir fazer medicina, direito, engenharia. Porque essa vida passa rápido. Papai e mamãe ontem era criança. Hoje nós estamos com o pé na cova. Essa vida voa, meu filho. Não se agarre a isso. Como Santa Mônica falou para Santo Agostinho, depois que ele se converteu: por que você me retém aqui? Eu quero ir para o céu. Já te vi convertido, o que eu vou fazer nesse trem aqui? Se ilude com nada, né? Um mundo totalmente injusto, onde os grandões, que são corruptos, viram tiranos e pessoas inocentes são presas. Um mundo que não tem segurança jurídica nenhuma. Um mundo que não tem perspectiva. Que a qualquer momento você tem um diagnósticozinho aí, já era, sua chacrinha, suas fazendinhas no Mato Grosso. Eu tenho fazenda no Mato Grosso, fazenda no Maranhão. Né? E daí, quando você tiver seu diagnóstico, que você não vai mais, nunca mais nelas? Meu Deus do céu! Onde estão as pessoas sensatas que depositam seu esforço, seu dinheiro, sua vida na vida eterna? Uma vez, quando eu encontrei meu ortodontista, é católico, mas não é, sim, é um homem muito inteligente. Eu gostava de, a gente saía muito quando eu era médico em séries, né? E eu gostava de estar perto dele quando alguém falava de idolatria de imagens. Ele é muito inteligente, né? Aí estava na rodinha, alguém falava: porque idolatria. Ele falava assim: pelo amor de Deus, não subestima a minha inteligência, muda de assunto. Né? Eu falava para ele: Ronaldo, mas você é um cara bom para estar com você, não precisa nem discutir, né? E a primeira vez que ele me viu, depois que eu fui para estudar, para ser padre, falei: Ronaldo, mas você deve estar assustado, né? Ele: não estou assustado. Mas por quê? Você é o único que está depositando tudo onde ninguém vai tirar e vai durar para sempre, né? E vai durar para sempre. E essa a grande sensação. Bolsa de valores. Eu tenho dinheiro na bolsa de... Até quando, meu filho? Até quando? Pense um pouquinho, gente. Pense um pouquinho o que nós somos. O que adianta essa carcassinha aqui fedorenta? Qualquer coisinha acaba com ela. Uma gripezinha. O que adianta eu num jatinho Gulfstream de 90 milhões de dólares? O que mudou a carcaça? E se o jatinho cair? Vira um toco de cigarro. Tem que enterrar de caixão fechadinho, porque só está lá uma cinzazinha. O dono do Gulfstream. Fica assim, ó. Mas, quem sabe, daqui a uns tempos, do jeito que está indo, vai ter só diáconos permanentes para fazer a celebração da palavra até no final de semana, né? Enquanto as famílias não se convertem, não têm mais filhos e não rezam em casa. Fica aí, como diz aquela frase bem batidinha: quem avisa, amigo é, né? Quem avisa, amigo é. E o Evangelho? O Evangelho, João capítulo 6, que é o capítulo da Eucaristia. João, que é muito teólogo, ele conta duas passagens antes de falar da Eucaristia. A primeira, que é antes dessa, que é a multiplicação dos pães. Para dizer que Jesus cria tudo do nada. Apesar que tem um monte de gente aí dessa teologia da libertação que tem destruído muito hoje nossa igreja,
Muitos estão na hierarquia hoje, falando besteira, né? Mas que diziam que o milagre é a partilha, né? Tem 5.000 pessoas, cinco pãezinhos, mas o milagre é a partilha. Haja pedacinho de pão para 5.000 pessoas, né? Haja trenzinho que vai ter que... Eu quero ver uma pessoa dessa que a partilha, o milagre é a partilha. Não houve milagre de Jesus. É óbvio. 2 neurônios e um mata-burro no meio entende que Jesus teve sim que multiplicar os pães. Então São João quis dizer o quê? Que Deus cria tudo do nada. Do nada. Do nada. Vai criando pães, né? Do nada. Ex nihilo. Assim como Deus criou tudo do nada. O Big Bang que foi o que deu. Big Bang não explica a criação do nada. O Big Bang é a explosão de matéria. Já foi criada a matéria. E depois, para só a explosão explicar o Sol, a Terra, a distância do Sol, ao acaso, o ar, o oxigênio, nosso corpo, tudo ao acaso, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Pode até ter sido o Big Bang, mas claro, óbvio, que foi guiado nas mãos de Deus. Deus criou tudo do nada, explodiu e foi criando as coisas, porque requer um ser inteligente por trás para criar toda a ordem do universo. É possível, né? Se até sai de casa, o quarto desarrumado e volta, está arrumado, pergunta quem arrumou, o universo foi uma força cósmica. Eu já ouvi médicos, anestesistas, uma força criou. Meu Deus. Uma força cósmica. Ninguém pergunta se uma força cósmica criou ou limpou o quarto. Estava bagunçado. Que é muito menos complexo do que o universo. Então, criou tudo. A segunda passagem que João é essa. Jesus está caminhando sobre as águas. O que São João está querendo dizer? Que as leis da natureza, por exemplo, da gravidade, são submissas a ele. Ó, primeiro, ele cria tudo do nada, ex nihilo, do nada. Depois, ele caminha sobre as águas. As leis estão submissas a ele. A lei cósmica que alguém fala é submissa ao Criador. E depois, Jesus manda eles não terem medo. Eu sou. Como é que é esse nome em hebraico? Javé, que quer dizer que é o Deus que é Deus, né? E depois os discípulos tentam recolher Jesus na barca. E o que acontece? Eles chegam imediatamente à margem. O tempo está submisso ao Senhor. Aquele que cria tudo do nada, que as leis do mundo estão submissas a ele, que até o tempo obedece, está preparado para, na versão seguinte, transformar, tirar a substância do pão na sua própria substância. Transubstanciação. Ele pode. Se ele pode criar o pão do nada, como ele não pode mudar a substância do pão na sua própria substância? Se todas as leis do universo são submissas a ele, como ele não pode transformar a substância do vinho na sua substância? Se ele é o Senhor do tempo, como ele não pode fazer o eterno tocar o tempo no altar? Que é outra coisa também de uma grande ignorância. Por isso que, graças a Deus, com muita insistência, segunda-feira começam a ser transmitidas as missas nas rádios, para que a ignorância geral diminua. Tem sempre aqueles que vão escutar a rádio escondidinho, né? Inclusive do pastor. Vira e mexe, né? Vão começar a entender mais o que é missa. Se alguém soubesse o que é missa, teria que ter 10 igrejas dessa todo dia, do que é a Santa Missa de verdade. As consequências. Aí se você visse o papai e a mamãezinha, que tinha a clínicazinha, a fazendinha, né? Que nunca educou o filhinho, que agora está no inferninho, se nós estivéssemos vendo eles lá eternamente no inferno, e o que essa Santa Missa faz para tirar do inferno, aí tinha que ser 30 igrejas dessa, todo dia, cheia. Mas a ignorância, a avareza,
Tirando as pessoas que têm que trabalhar nesse horário, claro. A gente entende esse lado, né? Também tem que sustentar a família. Mas aqueles que poderiam estar aqui e não estão, por ignorância, por não entender todo esse mistério da Santa Missa, toda essa grandeza. Sou eu, não tenhais medo. E Javé, né? Sou aquele que é. Não tenham medo de tiranos. Esses tiraninhos aí, vai tudo pro beleléu. Tem que rezar ainda para ir para o purgatório, pelo menos, para sofrer lá até e depois ir para o céu, né? Porque nossa função neste mundo não era mandar ninguém para o inferno. Mas todo mundo já era. Todo mundo não fica aqui nesse mundo. Nós temos que preparar para o outro, gente. Rápido, urgente. Vai para a sua família, chega nos seus filhos e fala, vamos abraçar o céu. Eu chego nos meus pais lá, falo, caça jeito de fazer caridade, devolver o dízimo, ajudar os pobres. Meu pai até uns tempos atrás falou que não estava devolvendo direito. Me preocupa. Me preocupa. Né? Vai ajudar quem precisa. Eu tenho uma tia lá que cuida da Fazenda Esperança, com muita dificuldade, ninguém quer ajudar. Cuida das monjas. Lá tem um mosteiro, onde meus pais moram. Falei para ela, vou pôr meus pais aí para te ajudar. Ajudar com o pessoal dos drogados, ajudar com as monjas. Caçar um jeito de ajudar, gente. O tempo está passando, tempus fugit. Daqui a pouco morre e só fica você indo para o seu trabalhozinho, juntando o seu dinheirinho para ir para Caldas Novas. Comprar lá, passar lá no apartamentinho da água quente. Comer lá na água quente. Isso é até bom a água quente, para você entender um pouco como é que vai ser isso. Frita ela, põe ela fervendo, aí você vai imaginar como é que vai ser a sua vida eterna. Se você não estou falando que ir para Caldas Novas seja ruim, mas estou falando de gente que só faz isso, não preocupa com o céu. Né? Não preocupa com o céu, 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 céu. Vocês ficaram uma semana sem me ouvir, né? Céu, céu, céu. E se você quer um caminho mais curto para o céu, reza a Nossa Senhora o rosário e fala para ela, me dá juízo, mãe, me tira do apego deste mundo e me aponta o céu para mim e para os meus filhos. Para os meus filhos. A sua função de pai e mãe é colocar seu filho no céu. A criancinha que está nascendo agora tem uma alma que vai morar para sempre no céu ou para sempre no inferno.